can do anything. You can do anything if you believe. If you believe. Olá, tudo bem com vocês? Voltando ao podcast Verodências e junto com os vídeos, incentivo para mandar para nossa comunidade. Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre 3 coisas que todo ministro de dança passa e muitas vezes ele nem percebe, que são coisas que traz crescimento e destrava muitas coisas dentro do ministério. Então vamos lá. A primeira coisa que o ministro de dança enfrenta e muitas vezes nem percebe são os opositores. Quem são os opositores? Muitas vezes são aquelas pessoas que você mais imagina que vão estar do seu lado. E o opositor, ele serve como aquela pessoa que vai te engajar, vai te fazer crescer, vai fazer você sair do seu lugar de conforto para entrar de fato num lugar onde Deus quer que você esteja, para que você realize aquilo que Ele te preparou para você realizar. Os opositores são aquelas pessoas que você vai falar com elas ou espera um posicionamento delas onde elas te apoiem. Mas dentro disso elas não vão te apoiar, elas vão te desafiar. Isso daí muitas vezes tira a nossa paz, nos traz entristecimento e até um pouquinho de raiva, um pouquinho de ira, porque você esperava que aquela pessoa falasse, não, você tem razão, é melhor você não fazer muita coisa não, ou você fazer o que você está imaginando que você tem que fazer. Um dos exemplos é Esther com Mordecai, o seu tio, de criação. Ela era órfã, então quem cuidou dela foi Mordecai. E no momento que ele desafiou ela ia arriscar a vida dela, indo falar com o rei sem ser chamada. Ela dependia que o rei estendesse o cetro para ela. Se caso ele não estendesse, era a morte na certa. E aí ela falou, mas ele não me chama na presença dele há muito tempo. Se eu for, pode ser que eu morra. Aí Mordecai falou o quê? Tirou ela do lugar de conforto. Mas e seu povo? E se Deus não te colocou, e se por acaso Deus te colocou aí para que você cumprisse isso de defender o seu povo? E aí o que ela fez? Jejuem e orem por mim durante 3 dias. E no terceiro dia eu vou falar com o rei. Se eu tiver que perecer, eu pereci. E olha o que ela conquistou. O segundo ponto, muitas vezes a gente vê o ministério cheio do nada. Pá! Ficou enxuto, enxugou. E aí eu me baseei um pouco no livro de Reis, Eu estava lendo Segundo Reis no reinado de Ezequias, do rei Ezequias, onde ele teve um pai que não seguiu nada. Mas o pai dele teve um pai que seguiu mais ou menos. E o pai que seguiu o rei que seguiu mais ou menos, teve um pai que foi à risca diante de Deus. Mas ele não soube passar para o filho. Fazer discípulos ensina que o fato de você liderar, de você reinar, não é nosso, o ministério não é seu. O reinado não era deles, eles estavam lá momentaneamente. E o ministério não é nosso, por mais que a gente custe, que a gente dê o nosso melhor, o ministério ainda não é nosso. Então, como a gente tem deixado o ministério para o próximo? Tem casos de pessoas que começam o ministério do zero, tem casos de pessoas que entram e o ministério continua, dá uma continuidade, embora aquela pessoa principal que começou não esteja mais, aquela figura não esteja mais. E tem pessoas que vivem o desafio de recomeçar, porque aqui estava anteriormente, não soube lidar com situações, não soube deixar o ministério saudável. Por isso que nós temos a comunidade que lida com o seu corpo, sua alma e seu espírito saudável, porque se você não está alinhado com os 3, não tem como você levar um negócio para frente, o ministério para frente. 14 e 15. Oi? Filha, deixa eu ver. E o último ponto está baseado em 1 Coríntios 14 e 15, que fala que nós temos que orar em espírito, mas também orar em conhecimento, ou em algumas versões falam em entendimento. Quando Paulo fala dessa passagem, ele está explicando que muitas pessoas só oravam em línguas, mas o fato de você orar só em línguas
vamos dizer que atrofiava o cérebro, porque a pessoa ela não se dava o trabalho de pensar e criar um diálogo com Deus, então a intimidade ela acabava se perdendo. Então, o apóstolo Paulo fala que a gente precisava orar em espírito, sim, mas também precisava orar em entendimento. A gente se aplica a dança, esse versículo, nós temos que dançar em espírito, sim, mas também dançar em entendimento, o que exige uma maturidade em todas as áreas das nossas vidas. Não quer dizer que se você não é maduro em alguma área, você não vai poder cumprir o seu chamado como ministro de dança. Quer dizer que você vai começar a buscar crescimento na determinada área que você está precisando. Às vezes é uma, às vezes é duas, às vezes é três, né? Então, é isso que ele está falando. Nós devemos dançar em espírito, mas também devemos dançar em entendimento. Então, nós temos que dançar. Muitas vezes as pessoas levam a dança, o ministério de dança, como, é só eu pôr a roupa, me vestir bonitinha, subir lá e fazer uns movimentos. Não! Não é só isso. Existe uma busca de conhecimento, uma busca de intimidade com Deus, um conhecimento técnico. Não é só subir e fazer qualquer coisa. Existem técnicas. Então, quando o apóstolo fala orar em espírito e entendimento, cantar em espírito e entendimento, e quando eu coloco dançar em espírito e entendimento, se trata disso. E muitas vezes o ministro de dança, ele se sente barrado por falta de um desses dois. Ou às vezes ele tem espírito demais, ou às vezes ele tem entendimento demais. A falta de equilíbrio é se expor no altar. Então é isso. Aceito sugestões de temas para os próximos vídeos.